canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a gente também lá no Instagram. Bom, vamos começar o vídeo já com informação muito importante. O negócio entre Andrés Santos, Palmeiras e Chelsea realmente está muito avançado. O GE trouxe atualizações agora na parte da tarde. O jogador viajou para a Inglaterra depois da disputa do Sul-Americano com a seleção, assistiu inclusive o jogo entre Chelsea e Southampton. No domingo, o jogador retornou ao Brasil, já aguardando o desfecho da negociação entre Palmeiras e Andrés Santos. Tinham alguns entraves na negociação que estão sendo superados pouco a pouco. A expectativa é que ainda nesta semana o negócio entre Andrés Santos, Palmeiras e Chelsea seja acertado. Quais eram as divergências? O Chelsea só queria emprestar o jogador até junho, o Palmeiras não aceitou. Até junho não faz sentido. Se for até o final do ano, eu até aceito discutir. Por quê? A mesma situação que eu falei do Vasco, o jogador vem até o meio do ano, eu acho furado, porque ele vai ficar ali esquentando a vaga de um jogador que daqui a pouco no meio do ano vai ter que botar no lugar de volta. E o Palmeiras já estava atrás de um jogador para a posição do Andrei. De contrapartida, por que o Palmeiras tem um pouco de condição de exigir? Porque o Chelsea está na dependência, ele precisa que o Andrei bata a pontuação para ele conseguir regularizar a sua situação trabalhista dentro da Inglaterra. Então esse assunto foi superado, o Palmeiras conseguiu convencer o Chelsea de emprestar o jogador até o final do ano, porém tem algumas coisas que ainda residem ali como embaraços, digamos assim. Uma situação, o Chelsea queria deixar amarrado em contrato, pegar o jogador em junho, caso eles queiram. O Palmeiras falou, olha, assim não dá, desde que, se isso acontecer, você me devolva o valor que eu paguei de empréstimo. Ou seja, o Palmeiras está pagando pelo empréstimo, se o Chelsea pedir o jogador no meio do ano de volta, o Chelsea devolve o dinheiro. Ou seja, o Andrés jogaria absolutamente de graça no Palmeiras até o mês de junho. O Chelsea quer que o jogador jogue num clube que disputa a Libertadores para ajudar a bater logo esta pontuação. Por isso, o Vasco está fora da jogada, beleza? E uma situação meio chata, até falei no canal, mas não custa nada reforçar. O Andrei hoje é jogador do Chelsea, quem decide a vida do Andrei é o Chelsea. E eu vi uma situação muito chata, um monte de gente invadindo a página do Andrei, xingando ele, chamando ele de ingrato. O moleque teve até que fechar a sua conta no Instagram e restringir para comentários. Então, vamos ser maduros, galera, entender o que está acontecendo, tá? É uma situação que não depende do Andrei. E, de novo, volto a falar aqui no canal. Infelizmente, pelo que o Vasco virou nos últimos anos, a gente está tendo problema de vender jogador para a Inglaterra, porque os nossos jogadores não vinham jogando primeira divisão, não jogavam competição internacional, e aí ao vendê-los pela Inglaterra, o clube não consegue regularizá-lo. Inclusive, isso pode ser um divisor de águas para que outros clubes ingleses deixem de comprar jogadores do Vasco. Esse ano a coisa começa a mudar. O Vasco vai jogar novamente uma primeira divisão. Além disso, se Deus quiser, acredito que no mínimo uma competição internacional o Vasco joga ano que vem, nem que seja a Sul-Americana, beleza? Então tá feito o registro e a atualização da situação de Andrés Santos. Agora vai duas curtinhas para vocês, vou deixar passando para vocês na tela. O atacante Luco Orejano postou essa foto aí nos seus stories do Instagram, informando, ó, que tá muito próximo do retorno. Como eu trouxe para vocês ontem aqui no canal, Maurício Barbieri confirmou que Jair e Figueiredo vão estar aptos a jogar contra a equipe do trem do Amapá. Já o Luco Orejano e o Robson demorariam um pouquinho mais. Lembrando que quinta-feira tem o jogo da Copa do Brasil e depois o Vasco tem 3 jogos ainda a fazer pelo Campeonato Carioca. Na segunda-feira da semana que vem contra a equipe do Boa Vista, depois tem um clássico com o Flamengo e encerra contra o Bangu. Hoje o Vasco encontra-se dentro do G4 e classificado para as finais. Porém, tem que se manter agora dentro do G4 nessas 3 rodadas que encerram o campeonato estadual, ou melhor, a Taça Guanabara. Beleza? Outra situação, o nosso adversário de quinta-feira, o trem do Amapá, já desembarcou em Brasília. Tá passando para vocês aí na tela fotos do desembarque do trem do Amapá, que esse ano ainda não conseguiu vencer, inclusive foi eliminado na Copa Verde para o Humaitá do Acre. Mas o próprio Maurício Barbieri vai trazer para vocês algumas palavras nessas dificuldades de que é jogar a Copa do Brasil e quais as vantagens que o Vasco pode ter. Mas isso é um papo para daqui a pouco.
Primeiro, vamos falar agora a respeito da situação do lateral direito Paulo Henrique, 26 anos de idade, foi contratado junto à equipe do Atlético Mineiro. No começo da temporada, ele foi um grande destaque do Juventude no Brasileiro do ano passado, porém, a equipe do Atlético Mineiro tem outros jogadores ali para posição, eles veem muito potencial no atleta e 3 clubes procuraram o Atlético Mineiro para contratar o jogador. Segundo o companheiro Vene Casagrande ontem, o Vasco está com a negociação caminhando muito bem e o futuro do Paulo Henrique muito possivelmente será o Vasco da Gama. O Vasco tem um trunfo muito importante na negociação, que é o ótimo relacionamento entre Paulo Brax e Rodrigo Caetano. Inclusive, nessa temporada já, o Vasco adquiriu em definitivo o atacante Jair. E hoje, negociar com o Vasco é muito bom. O Vasco é um ótimo player, paga direitinho, não tem mais estresse. E a ideia do Atlético Mineiro é ceder o jogador por empréstimo, porque eles não querem liberar o jogador em definitivo, porque eles veem muito potencial no jogador. Lembrando que o Vasco tem um lateral direito consolidado, que é o Puma Rodrigues, mas para a reserva do Puma, a gente fica ainda um pouco claudicante. Gabriel Dias está desde o ano passado tratando aquela tendinite patelar, fez a cirurgia, está fazendo o processo de ganho de massa, em breve deve ser liberado, mas é um jogador que tem um histórico meio complicado de lesão no joelho. E o Paulinho, que foi para fora da Tour, tem 17 anos de idade. E só o fato do Vasco estar indo atrás do Paulo Henrique já me dá a entender que o Vasco deve trazer de volta o Paulinho para a base, talvez deixar o Gabriel Dias encostado no elenco, com receio de Breno, Ramon, Sarrafiori e vários outros atletas que o Vasco teve que teve lesão e teve que ficar renovando o contrato até o jogador estar apto a jogar. Então é possível que o Vasco deixa o Gabriel Dias um pouco mais de lado e volte o Paulinho de volta para o Sub-20. Então o Paulo Henrique chegaria para ser ali uma sombra para o Puma Rodrigues, beleza? Então a negociação está caminhando e é bem possível que feche o negócio. Para finalizar, o nosso técnico Maurício Barbieri deu uma entrevista exclusiva à Vasco TV. Falou sobre a Copa do Brasil que o Vasco joga na quinta-feira, um recado muito importante que ele vai dar para o torcedor do Vasco e também ele aproveita e comenta essa questão da construção de time e esse início de temporada do Vasco. É muito importante os resultados dentro de campo, mas ele está mais preocupado com o desempenho da equipe. Até aqui, o Vasco tem conseguido aliar desempenho com também resultado, mas em algum momento nesse início de temporada pode acontecer do desempenho não vir e também o resultado também não, ou até o time ter desempenho e não ter resultado, que foi o jogo do Fluminense. O Vasco foi muito bem, mas não conseguiu sair com a vitória. De contrapartida, ainda saiu com uma derrota. Então vou deixar com vocês o Maurício Barbieri comentando esses temas na entrevista que ele deu à Vasco TV. Eu acho que é uma competição singular ou diferente, né, das outras. É uma competição em que com 14 jogos você pode ser campeão. Apesar dela ser uma competição que se estende quase que o ano todo, é uma competição em que você não precisa de uma regularidade o ano todo. Você precisa estar muito bem nos momentos em que ela acontece. Então, eu acho que até por isso é uma competição, vamos dizer assim, das mais democráticas, ou onde você consegue ver situações que a princípio as pessoas não esperam, né? Surpresas e tudo mais. Então tem esse lado positivo, a nossa expectativa é positiva nesse sentido. Eu acho que a gente chega num bom momento para fazer a estreia, com uma sequência de jogos já importante, apesar de ainda estar num momento de desenvolvimento, de reformulação, mas eu acho que a gente chega em bom momento e também com atenção total, porque da mesma maneira que a gente pode surpreender, se a gente não estiver 100% concentrado, pode também ser surpreendido. Esse início de trabalho ou de desenvolvimento, como a gente fala, além da construção de uma maneira de jogar, além da construção de uma identidade que é coletiva, que tem que pertencer a todos, é um período de aprendizado, de eu conseguir conhecer melhor os jogadores conhecerem melhor o trabalho da comissão, e eu acho que nesse primeiro momento a gente tem conseguido aprender mais sobre os jogadores que a gente tem à disposição, tem tido boas surpresas, como os meninos que têm entrado e têm tido um rendimento muito bom. Então nesse primeiro momento eu acho que esse tem sido o saldo positivo da gente estar se conhecendo cada vez mais, da gente ter tido a possibilidade de dar oportunidade a jovens jogadores, deles terem correspondido positivamente. A ideia é que a gente siga nesse processo, tornando o coletivo cada vez mais forte, tornando a nossa identidade cada vez mais reconhecível, não só para fora, mas para nós mesmos.
e principalmente que a gente se torne uma equipe cada vez mais competitiva. Eu acho que não só a palavra paciência, mas que ele coloque o foco dele, ou que ele tenha um pouco mais de atenção na evolução e no desenvolvimento da equipe, né? Claro que os resultados são importantes e é óbvio que a gente trabalha para os resultados, né? Mas nesse momento a gente ainda está arando a terra, está semeando, está regando, está vendo essa muda ainda crescer. Então, em vez da gente ter atenção só nos frutos que eles vão vir, a gente tem convicção disso, é olhar como a gente está se desenvolvendo nesse processo. Então a gente vem de um último bom resultado, mas mais do que isso é o rendimento, é o que a equipe tem apresentado em campo, é como tem se comportado, é o espírito com que a equipe tem se demonstrado. Eu acho que esse tem que ser o olhar principal nesse momento, entendendo que essas coisas vão levar a gente a conseguir ter uma constância de resultados, que é o que a gente espera, que é o que a gente busca até o final da temporada. Então, que o torcedor continue fazendo a festa que ele tem feito, que ele continue trazendo energia positiva que tem nos ajudado muito, mas que ele coloque atenção nisso, no quanto a equipe está conseguindo melhorar jogo a jogo, no quanto a equipe está conseguindo cada vez dar um passinho mais adiante, entendendo que a gente está fazendo de tudo para buscar os resultados, mas o que a gente quer nesse momento é crescer como equipe, para, como eu disse anteriormente, ter uma constância de resultados. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E se der, logo mais eu chego com a nossa terceira edição. Mas no mais provável é eu retornar amanhã para a gente poder começar aí a nossa dinâmica diária. Beleza? E a partir de sexta-feira aí a gente normaliza a grade do nosso canal. Amanhã ainda estou retornando ao Rio de Janeiro. Com certeza amanhã não terá 3 vídeos, eu volto de São Paulo para o Rio. E aí já na quinta-feira a gente vê se consegue normalizar. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de que volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!